Olá, vamos para mais uma aula de anatomia vegetal? Bora lá então? Seguinte, lindezas, agora nós vamos para os tecidos permanentes ou adultos, tudo bem? Então nós vimos lá os meristemas, só retomando, meristema primário, não é? Meristema primário, crescimento longitudinal. Meristema secundário, crescimento em espessura. Quais são os meristemas primários? Quais são eles? Protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio, que é exclusivo da raiz. Meristema secundário, quem é? Câmbio e felogênio. Tecidos originados de meristemas primários são tecidos adultos primários. Tecidos adultos originados de meristemas secundários são tecidos adultos secundários. Beleza? Então tá bom. Então, quais são os tecidos adultos que nós veremos aqui? Revestimento, os tecidos parenquimáticos, os de sustentação, os condutores e estruturas secretoras. São esses 5 tipos de tecidos. Beleza? Então, nós vamos começar com os tecidos de revestimento. O primeiro, epiderme. Primeira coisa, se ele vem da protoderme, que antigamente era chamado de dermatogênio, beleza? Ele é um tecido adulto primário ou secundário? Isso aí, é um tecido adulto primário, porque ele vem de um meristema primário. Esse tecido, ele é um tecido vivo, que tem células achatadinhas ou não, depende do local onde ele está, tudo bem? E nessa epiderme, nós temos algumas células especiais que auxiliam na sua função. Beleza? Você pode ter tricomas, que são os pelos, você pode ter estômatos, que realizam trocas gasosas, emergências, como algumas que secretam substâncias pegajosas, tudo bem? E a epiderme, a ideia é o seguinte, onde eu tenho epiderme? Onde eu tenho partes jovens. Por exemplo, isso daqui é uma plântula, tá? Isso aqui é uma plantinha jovem, tá? Ó, isso aqui, para quem nunca viu, isso aqui é o cotilédone, essa aqui são as folhinhas, ó, beleza? Aí aqui eu tenho o eufilo, aí daqui para frente nós temos já alguns eufilos aí, beleza? Aí depois, quando a folha está totalmente formada, aí nós temos os metafilos, beleza? Mas isso não cai em prova não, tá? Então aqui são os cotilédones e aqui são as folhinhas. Joia? Como essa planta está jovem, tudo isso daqui, todo esse revestimento da folha, aqui do caule, aqui da raiz, isso aqui, ó, abaixo do caule, essa parte, até aqui, é uma regiãozinha chamada hipocótilo. Beleza? Então, essa região aqui, tudo isso está revestido pela epiderme, porque é uma região jovem, então é revestido pela epiderme. Tudo bem? A função da epiderme é uma função de proteção. Como qualquer revestimento, a função é proteção. Beleza? Contra choques mecânicos, contra desidratação, contra, por exemplo, agentes patogênicos. É a mesma coisa da nossa pele. É a mesma coisa da nossa pele. Beleza? Vai ser uma função de proteção. Beleza? Eu coloquei aqui para vocês, ó, contra choques mecânicos, agentes patogênicos, perda excessiva de água, absorção de águas e nutrientes, beleza? Como é o caso nas raízes, beleza? Nas raízes você tem pelos absorventes, que são estruturas epidérmicas, beleza? Que atuam na absorção da água e nutrientes da planta, tá bom? Qual é a estrutura da epiderme? A epiderme, ela apresenta células justapostas, ou seja, pode ver, ela não tem espaços intercelulares, exatamente porque ela exerce uma função de proteção. Ela evita a penetração de bactérias, não é? Então, é isso, joia? Então, elas são com células justapostas. O formato da célula é variável, tá? Pode ter formas mais achatadinhas, ou pode ter formas como essas daqui, mais prismáticas, assim. Tudo bem? Mas depende da planta e depende da região da planta onde você cortou, tá? Mas são células justapostas. Essas células são aclorofiladas, ou seja,
Quando você olha uma folha verde, na verdade, o verde que você está enxergando não é porque tem clorofila na epiderme, não. São clorofilas que estão dentro dos cloroplastos abaixo da epiderme, em um tecido chamado parênquima. Tá bom? Então, quando você enxerga o verdinho da folha, a epiderme, normalmente ela é incolor. Na hora que você tira ela assim, ó, ela é incolor. Tudo bem? Bom, algumas, como vocês sabem que biologia é a ciência da exceção, tá? Existem cloroplastos em algumas plantas aquáticas, na parte aérea da planta aquática, por exemplo, folha que fica submersa, beleza? E também em epiderme de algumas plantas que ficam na região sombreada. Por exemplo, se você pegar briófita tem um cloroplasto por célula epidérmica, mas tem. Beleza? Tranquilinho? Então tá bom. Deixa eu apagar isso aqui. Continuando. Essas células, estruturalmente, elas são formadas por uma única camada de células, normalmente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho a epiderme. Isso aqui é a epiderme. Tudo bem? Essa é a epiderme. Então ela é unisseriada, ela tem apenas uma camada, ó, daqui já está saindo um tricoma, né, um pelo, que depois a gente vai ver. E o que chama a atenção? O que chama a atenção na epiderme? Tá vendo essa estrutura vermelha aqui? Isso aqui é uma estrutura chamada cutícula. A cutícula ela é composta por uma substância de caráter lipídico chamado cutina. Tudo bem? Essa cutina ela é secretada pela célula epidérmica. Então, a célula epidérmica ela produz isso e secreta para a superfície. Tá? Então, a cutina ela está depositada apenas na superfície externa. Beleza? Ó, só uma coisa. Por exemplo, isso não vai cair no vestibular, tá? Mas é que às vezes fica mais fácil de eu explicar. Ó, essa parede aqui assim, que está no mesmo, por exemplo, está no mesmo, ela digamos assim, tangencial à planta, tá? Ó, aqui assim, por exemplo, olha só, tá? Essas paredes são chamadas de periclinais, tá? Essas paredes que estão como se fossem transversais ao órgão da planta, que são essas paredes aqui, ó, essas são chamadas de anticlinal, beleza? Então, a cutícula, ela se deposita na parede periclinal externa da célula epidérmica, que normalmente a célula epidérmica também, nessa parede periclinal externa, ela é mais espessa. Tudo isso é para evitar a perda excessiva de água. Tudo bem? E também, claro, impacto, né? Mas a cutícula, ela é para evitar a perda excessiva de água. Inclusive, em locais de ambientes mais áridos, mais secos, a cutícula é bem espessa, tá? Então, quanto mais árido, mais cutícula, tá? A cutícula mais espessa, mais ceras que são depositadas também para poder evitar a transpiração excessiva e a perda de água excessiva do vegetal. Tudo bem? Aí existem algumas plantas que apresentam epiderme multisseriada. Ó, isto daqui é o normal. Deixa eu trocar de caneta aqui. Ó, isso é o normal. Isso é exceção. Tudo bem? Existem plantas que têm epiderme multisseriada na folha? Existem, como eu coloquei, por exemplo, na clúzia, que é essa planta aqui. Tudo bem? Ó, essa planta aqui é a clúzia. Só que o mais comum é cobrar uma epiderme que está presente nas raízes de algumas plantas epífitas, como é o caso das orquídeas, por exemplo, não é? Na orquídea, olha só, aqui você tem uma epiderme multisseriada que recebe o nome de velame. Essas plantas, como são epífitas, elas utilizam essa epiderme pluriestratificada ou plurisseriada, não é? Tanto para a retenção de água, como também para o auxílio de um isolante térmico, para evitar as mudanças bruscas de temperatura ali naquela região da raiz, que pode atrapalhar no trânsito de água dentro do vegetal. Perfeito?
Tranquilo? Então, ó, velame é o quê? Uma epiderme multisseriada que está presente em raízes, por exemplo, das orquídeas. Tudo bem? E algumas plantas da família Araceae. Joia? Tranquilo? Estruturas epidérmicas especiais. Tudo bem? Estruturas epidérmicas especiais. Vamos lá. Tem aqui, primeiro, os apêndices epidérmicos. Desculpa, faltou aqui o acento. Beleza? Os apêndices epidérmicos. Os apêndices epidérmicos, que são estruturas epidérmicas, de origem somente epidérmica. Tá? Somente epidérmica. Opa! Deixa eu apagar, peguei a cor errada. Ó, somente epidérmica. Por exemplo, aqui nós temos os tricomas, que são os pelos. Na verdade, tricoma, se você traduzir, significa pelo. Tá? Só que pelo a gente está deixando para os animais. A gente usa normalmente aqui tricoma. Pode usar o termo pelo? Pode, mas o ideal é você chamar de tricoma. Tudo bem? Aí você tem tricomas tectores, que são de cobertura, tricomas glandulares, que são de secreção, e papilas, que alguns colocam como se fossem tricomas também. Mas papilas são projeções, como nós veremos daqui a pouquinho. Aí, as emergências. Emergências têm origem epidérmica e subepidérmica. Essas estruturas que eu estou passando para vocês aqui, é muito comum ser colocado em aula como anexos à epiderme. Então, nós temos quem de anexos? Os tricomas, as papilas, os acúleos, beleza? Agora, algumas emergências, é muito difícil você separar se é emergência ou se é tricoma. Você consegue só estudando a anatomia dele, beleza? E, por fim, não menos importante, os estômatos são importantes para a realização das trocas gasosas. Sem sombra de dúvida, o mais cobrado aqui é esse cara. São os estômatos, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Perfeito? Esse cara aqui é o mais importante, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeiro, os apêndices de origem epidérmica, os tricomas. Você pode olhar aqui ao fundo já. Isso aqui são tricomas, são pelos, beleza? Esses são pelos tectores, tudo bem? Que são tricomas que podem ser unicelulares, pluricelulares e ter diversas formas. Podem ser simples, ramificados, tanto faz. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um tricoma unicelular e aqui eu tenho tricomas pluricelulares. Ó. E aqui eu tenho um tricoma chamado de peltado. Pelta significa como se fosse um escudo, beleza? Porque ele parece um escudo, pequenininho, tudo bem? Então, ele é um cara que evita perda excessiva de água, igual nossos pelos mesmo, tudo bem? Ele evita a herbivoria. Por exemplo, para nós pegar uma folhinha que tem uns pelizinhos lá, você come e não dá nada, né? Agora, pensa num insetinho para comer aquilo. Não é verdade? É como se você fosse comer um kiwi sem descascar. Você pode até comer, mas fica ruim. Beleza? Aí nós temos aqui um especial, que é um tricoma que está presente ele é da epiderme da semente do algodão, que é utilizado na indústria têxtil. Ó. Olha só. Então, o algodão, ele é o quê? Ele é um tricoma da semente. Perfeito? Joia? Os glandulares, eles são especializados em secretar substâncias dos mais variados tipos. Beleza? Dos mais variados tipos. Tem substâncias açucaradas, salinas, resinas, mucilagens. Por exemplo, nas plantas carnívoras, enzimas digestivas. Tem alguns que secretam água. Tudo. Beleza? São várias substâncias. Porém, eles também têm vários formatos. Aqui, por exemplo, esse parece uma pequena bolota. Beleza? Esse aqui parece uma pequena bolota. E esse aqui é de trabalho meu. Beleza? Esse daqui foi tirado de livro. Então, esse daqui, por exemplo, esse outro aqui, ele vem de plantas carnívoras.
que secreta uma substância pegajosa, que o mosquitinho vem, aí ele fica preso nessa substância pegajosa. Aí ele fecha, beleza? E aí vai ocorrer a digestão do insetinho ali com liberação de enzimas. Beleza? Agora, esse do fundo aí, da imagem do fundo, é o mais famoso, gente. É o da urtiga. Beleza? É o da urtiga, que tem essa plantinha aqui, ó. O que chama atenção? Ele acumula uma substância urticante aqui na base, beleza? E quando ele entra em contato com a pele, ele rompe essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha. Aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha, ó? Essa bolinha. E ao arrebentar essa bolinha, ele libera a substância urticante, que dá aquela ardência, aquela coceira, típica da urtiga. Tudo bem? Então, beleza. As papilas, elas são pequenas projeções da parede periclinal externa, tá? São muito comuns nas pétalas, que dá esse aspecto aveludado. Pode ver que a imagem de fundo são de pétalas, tá? E aí elas têm muitos formatos. Por exemplo, olha aqui, eu tenho uma, ó, aqui assim, aqui tem outro tipo, tem essa aqui que é mais pontiaguda, então tem N formatos. Tudo bem? Então, na verdade, ela confere esse aspecto de maciez na pétala. Eu não sei se isso, porque assim, na verdade, a função delas ainda é muito discutível. Os livros ainda não entraram num consenso aí, os autores. Mas, por exemplo, às vezes pode ser para facilitar um inseto aí, na polinização. No estigma da flor, por exemplo, lá no estigma, ela tem, por quê? Com essa porosidade fica mais fácil do grão de pólen parar no estigma. Lembra que o grão de pólen ele chega no estigma e no estigma ele vai formar o tubo polínico para ocorrer a fecundação. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá em aula de fecundação de angiosperma. Beleza? Então essas são as papilas. As emergências, tem algumas que são semelhantes a tricomas, tá? Por exemplo, tem essa planta aqui chamada Pisonia culeata, que ela libera, ó, para você ver, né? Ela libera, aqui está formando um frutinho, e nesse fruto, ela vai formar essas estruturas secretoras aqui, ó. Parece tricoma. É difícil você separar. Dá para saber aqui que é uma emergência, porque tem o estudo anatômico dela, mencionando que ela tem origem epidérmica e subepidérmica, por isso. Mas a olho nu assim, tudo tricoma. Beleza? E ela libera substância pegajosa, porque daí esse fruto gruda no pelo do animal e é levado para longe. Entendeu? Inclusive, isso aqui seria uma dispersão zoocórica. Por quê? O animal que vai levar para longe da planta mãe para evitar competição intraespecífica. Tudo bem? Agora, o mais importante, o que cai, é esse cara aqui, o acúlio. Pelo amor de Deus, acúlio não é espinho, tá? Então, na roseira, por exemplo, olha só aqui ao fundo, né? Ó, na roseira tem acúlio e não espinho. Então, só de olhar a estrutura aqui assim, não dá para saber se é um espinho ou é um acúlio. Você consegue saber se é acúlio ou espinho fazendo um corte anatômico. Por quê? O acúlio, ele é uma estrutura epidérmica. Beleza? Por exemplo, o acúlio é uma estrutura epidérmica. Ele não tem epidérmica e tem uma camadinha subepidérmica ali. Mas ele não tem ligação com os vasos condutores que estão dentro da planta. Inclusive, se você pegar um acúlio e apertar ele lateralmente, é claro que tem que ser lateralmente, né? Se apertar em cima assim, ó, sabe como é que se chama isso, né? Burrice. Joia tem que apertar lateralmente que ele quebra facinho, assim, ó. Joia, ele quebra facinho. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, do espinho que nós encontramos no limoeiro, na laranjeira? Qual que é a diferença? O espinho, ele tem vasos condutores aqui dentro. Ele tem xilema e floema. Porque vaso condutor, além de conduzir a seiva, ele também é responsável além de conduzir a seiva, ele é responsável por dar sustentação a esse órgão. Entendeu? Então, quando você vai quebrar um espinho de uma laranjeira, por exemplo, você vai pegar ele assim, ó, você não vai conseguir quebrar ele facilmente. Você vai ter que, normalmente, cortar ele. Agora, ao passo que o acúlio, você corta ele, quebra ele facinho.
Por quê? Porque ele não tem estrutura de sustentação. Ele é um apêndice epidérmico. Tudo bem? Joia? Estômatos. Cara, esse aqui é o que mais cai, sem sombra de dúvida. A fisiologia dele, que é o processo de troca gasosa propriamente dita, a gente vê na fisiologia, mas aqui você tem que saber a estrutura. Então, ele é oriundo de uma divisão da protoderme, de uma divisão assimétrica, não vou entrar no mérito, mas esse cara aqui, ele é responsável pelas trocas gasosas, tá? E água com o meio ambiente. Beleza? Então é ele que vai fazer isso. Então aqui ele vai realizar as trocas gasosas. Beleza? Estruturalmente, esse cara ele é formado por duas células guarda. Tá? Ó, ele é formado por duas células guarda, que são essas células em forma de rim ou feijão. É muito comum falar que elas têm formato reniforme. Beleza? Essas células, elas apresentam a parede interna mais espessa, delimitando a fenda, ou também chamada de ostíolo. Beleza? Delimitando a fenda ou ostíolos. Essas células que estão lateralmente aqui, ó, são células chamadas de células acessórias, ou ainda chamadas de células subsidiárias, ou células anexas. Beleza? Então, são células anexas, subsidiárias ou acessórias. Tudo bem? Na célula guarda, é normal chamar só de célula guarda mesmo. Mas também pode ser chamadas de células oclusoras ou células estomáticas. Tudo bem? Joia? É por isso que é chamado de complexo estomático. Formado pelo ostíolo, célula guarda e as células acessórias. Isso é complexo estomático. Tudo bem? E normalmente embaixo ali tem uma câmara chamada de câmara subestomática que nós já veremos na figura. Pessoal, então, a forma da célula guarda é forma reniforme, com exceção das gramíneas que apresentam uma célula guarda, beleza? Uma célula guarda aqui com o formato de haltere. Olha só, ela é retinha, ó. Tudo bem? Tem formato de haltere. Joia? Então ela é mais não tem esse formato de feijão. Tudo bem? Então, formato de haltere. Joia? Aí nós temos aqui, nessa figura, demonstrando, ó, célula guarda. Lembrando que as células guarda são as únicas células da epiderme que sempre apresentam cloroplastos. Sempre apresentam cloroplastos. Tudo bem? Então, são as únicas células da epiderme. Joia? As células comuns da epiderme normalmente não. Lembra que nós vimos lá? E aqui embaixo nós temos a câmara subestomática, ó, que eu falei que ia mostrar para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Aqui eu tenho imagens com estômatos abertos e estômatos fechados. A abertura e o fechamento do estômato está envolvido com o estado de turgescência dessas células. Quando elas estão túrgidas, a célula guarda túrgida, o estômago está aberto. Como ela tem forma de rim, ela fica assim. Quando elas estão murchas, elas ficam fechadinhas. Mas isso vai ser visto na fisiologia. Tudo bem? Assim nós terminamos então a epiderme. Agora nós vamos para a periderme. Tudo bem? A periderme, ela é formada por quem mesmo? Felogênio, feloderme e suber. Pessoal, ó, aqui está o felogênio já indicado aqui, ó. Tudo bem? Ó, aqui está o felogênio indicado aqui. Aí abaixo dele, ele formou para dentro a feloderme, que é essa primeira célula aqui, ó. A feloderme, que é uma célula viva. Beleza? Essa outra célula aqui é o suber. Só que o suber, assim que ele surge, ele é vivo. A partir do amadurecimento dele, aí ele morre. Aí ele vai se tornar uma célula morta. Tudo bem? Então, aqui ainda está a epiderme, para você ter uma ideia. Conforme o suber vai surgindo aqui, vai formando várias camadas de suber, essa epiderme ela é destacada e substituída, então, pela periderme. Beleza? Esse tecido que está em azul, bem bonito aqui, ó, isso aqui é colênquima. Mas isso depois a gente vê. Tudo bem? Então, o suber, ele é um tecido morto, é a casca que você está vendo aqui, ó, essa parte de fora da planta que você está vendo aqui, ó.
Isso é suber, aquela parte de fora. Aquilo é suber. Tá? Então, pode ser chamado de suber, cortiça ou filema. Filema é um nome bem mais antigo. Ele é um tecido morto, sem espaços intercelulares, com células impregnadas de suberina. Ó, fique esperto. Por quê? Cuidado para não confundir com cutina. Cutina é a substância de caráter lipídico que está presente na epiderme. No suber, ele vem da suberina. Beleza? Essa estrutura é a suberina. Pode ver o suber aqui, ó, que o suber, ele tem as camadas todas empilhadinhas, como é característica do tecido secundário. Tudo bem? Esse cara, ele reveste as partes velhas das plantas, em especial caule e raízes, beleza? Normalmente isso. Existem algumas exceções? Existem, tá? Mas caules e raízes. E a sua função é proteção, como qualquer tecido de revestimento. Proteção contra choques mecânicos e proteção contra oscilação térmica. Ou seja, ele funciona também como um isolante térmico. Tudo bem? Então, nós temos aqui o seguinte. No suber, olha só, esse aqui é o quercus, que é uma planta chamada de sobreiro, que se extrai, é de onde se extrai essa parte do suber para fazer a cortiça. Né? Para fazer cortiça. Por exemplo, rolha de cortiça. Né? Rolha de cortiça. Joia? Vem dessas árvores. Elas levam aí, tipo, 10 anos. A primeira colheita, se eu não estou enganado, é com 15 anos de idade da planta. Aí você tira uma parte dela, você não tira um círculo inteiro. Você tira uma parte dela, não é? Você tira uma parte, depois só de 10 anos você vai tirar novamente mais um pedaço dessa casca. Tudo bem? Joia? Então tá bom. Ritidoma. Pessoal, agora vamos para os anexos ao suber. São estruturas do suber, mas é muito comum você ver em prova anexos ao suber. Então, ritidoma. Rítido quer dizer rugoso. Tudo bem? Então, agora presta atenção nisso aqui. Ó. A periderme não deve ser confundida com casca ou ritidoma. Por quê? Periderme, ela não é formada pelo felogênio, pelo suber e pela feloderme? É ou não é? Ó, se for de dentro para fora. Feloderme, felogênio e suber, não é? A periderme é só tecido morto? Não. A periderme tem tecido morto e tecido vivo. Porque o felogênio é vivo e a feloderme é viva. Morto é só o suber. Agora, o ritidoma, que vai formar a casca da árvore, ele é assim mesmo, tá? Ela é formada por um conjunto de tecidos mortos. E esses conjuntos de tecidos mortos, eles se formam pela instalação de várias peridermes. Por exemplo, ó, aqui é isso aqui é uma periderme. Perfeito? Isso aqui é uma periderme. Só que aí surgiu um novo felogênio aqui. E aí formou suber para fora, feloderme para dentro. Aí essa nova aqui, ela empurrou essa daqui para fora. Ó. E essa casca que se destacou é o felogênio. Perdão, é o ritidoma. Tudo bem? Então, ritidoma é o conjunto de tecidos mortos. Para ficar simples, essas casquinhas aqui, ó. Esse aqui é um pé de goiabeira. É uma goiabeira, né? Um pé de goiaba. Tudo bem? Que tem essas casquinhas, ó. Tudo bem? Isso aqui é ritidoma. Agora, olha só, essa aqui está mais clara. É uma outra planta, tá? Que também tem vários ritidomas se soltando, ó. Tudo bem? E os ritidomas têm padrões. Mas isso não cai em prova. O que eu preciso que você saiba? Ritidoma é um conjunto de tecidos mortos que se destacam devido à ação de várias peridermes que se instalam, ou seja, vários felogênios que se instalam. Não é só um que se instala. Instala um, empurra o outro para fora, instala outro, empurra, instala outro, empurra e assim por diante. Tudo bem? Agora, por exemplo, nós temos aqui alguns padrões. Ó. Tá? Por exemplo, ó, aqui você tem da uva, que é um ritidoma em faixas. Aqui você tem esse que é mais assim escamoso. E aí você tem vários tipos de ritidoma. Beleza? Tranquilão? Agora, no suber tem uma coisa muito importante.
que as lenticelas. As lenticelas são essas estruturas aqui, ó. São essas estruturas, as lenticelas, ó. Beleza? Essas estruturas. Elas realizam trocas gasosas onde tem Suber. Beleza? Elas realizam trocas gasosas onde tem Suber. Então, elas são estruturas análogas aos estômatos. Por que análoga? O estômato e ela tem a mesma função, porém origens diferentes. O estômato vem da epiderme e a lenticela vem do Suber. Outra diferença. O estômato, ele tem a capacidade de abrir e fechar. A lenticela não. A lenticela só fica aberta. Perfeito? Então, a lenticela, quando você olha ao microscópio, você vai ver que ela tem esse jeitão aqui, ó. Elas são regiões, porque o Suber ele vem com suas células justapostas aqui, e ele tem uma região onde as suas células são mais abertas, ó. Isso daqui é a lenticela. Ó, tá vendo como você tem mais espaços intercelulares? Tudo bem? Então, isso daqui são as lenticelas que realizam trocas gasosas onde eu tenho Suber. Perfeito? Bom, assim então fechamos os tecidos de revestimento. Tudo bem? Tranquilão? Um grande abraço e até logo.